Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, 4 de junho de 2023, vamos para mais uma aula de catecismo, onde vamos falar sobre o segundo artigo do Credo: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Com base no Catecismo Maior de São Pio X, Catecismo Romano do Concílio de Trento, Sagradas Escrituras. Trago também para esta aula de hoje um excelente artigo do site Pela Fé Católica, publicado no dia 28/3/2016, que fala sobre a Trindade, justamente para melhor refletirmos sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua geração em Deus Pai. Então, o segundo artigo do Credo ensina-nos que o Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor, como o Pai, que se fez homem para nos salvar. E que o Filho de Deus feito homem se chama Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, primeira parte da frase, e em Jesus Cristo. A segunda pessoa chama-se Filho, porque é gerado pelo Pai por via de inteligência desde a eternidade. Por este motivo se chama Verbo eterno do Pai. Esta por via de inteligência, é algo que nós vamos exatamente refletir com a ajuda desse artigo, que nos traz assim, uma riqueza muito profunda desse mistério da relação entre o Pai eterno e o Filho eterno. A processão intelectiva, exatamente para explicar essa por via de inteligência, porque é gerado pelo Pai por via de inteligência, como nos ensina São Pio X, no parágrafo 69 do Catecismo. A nossa inteligência gera uma ideia de algo que é conhecido. Tem-se aqui o sujeito que intelige e o objeto conhecido. A exemplo desse lápis, quando ele imaginado na ideia, tem-se aquele que intelige, que é a pessoa que imaginou, e o objeto em si, que é conhecido como lápis, porque antes estava só na ideia. Essa imagem tem o nome verbo. O verbo gerado por essa inteligência não é da mesma substância do objeto. Ou seja, o lápis, uma vez feito a partir da ideia, ele não é da mesma substância da ideia. Aqui é um lápis de madeira. Aqui ele ainda não tinha uma forma da substância que daria a sua realidade concreta. Então há uma distinção entre a ideia abstrata e o objeto propriamente dito. Portanto, quando uma pessoa faz uma imagem de algo, esta imagem é menor do que é na realidade, pois não conhecemos completamente, é de uma realidade diferente, pois forma-se uma imagem distorcida, imperfeita e virtual. Nossas operações não se confundem com a substância do objeto. Nossas operações intelectivas, nossas operações de inteligência, a criação de imagens e ideias,
elas não se confundem com o objeto que é produzido, né, depois de maneira concreta, né? Então eu posso pensar em um lápis, porém posso produzir ele de diversas formas. Logo, ela não é da mesma substância. É isso? De forma análoga, agora vamos ver como isso acontece, né, na inteligência divina. Deus se conhece. Aqui o objeto é Deus. Aqui o sujeito é Deus e o objeto é Deus também. Distinto de nós, enquanto aqui só é uma ideia e distinta do objeto, diferente, não da mesma substância. Em Deus já é o contrário. Ele é o sujeito e ele é o objeto pensado. O que difere o sujeito do objeto é a ação de conhecer, ato da inteligência. Há, pois, neste processo duas relações, conhecedor e conhecido. Em Deus, suas operações para si são sua própria substância. Em Deus, suas operações para si são sua própria substância e não o objeto distinto dele. Logo, o Filho que é gerado em Deus não pode ser algo estranho à sua natureza, diferente de sua natureza. O seu pensamento sobre si é da mesma natureza. Portanto, Deus, enquanto faz uma imagem de si mesmo, fala igual à sua realidade, pois Deus se conhece completamente, nem mais nem menos, de mesma natureza real. Enquanto aquilo que conhecemos é de forma abstrata, distorcida, ainda não muito definida, e que não se confunde com o objeto, Deus se conhece a si mesmo de tal maneira que tudo aquilo que é produzido nele, a partir de sua ideia, de seu pensamento, é ele mesmo. E não algo abstrato e não algo indefinido. Mas é a sua própria essência. Deus na eternidade, antes de tudo, ou no sempre, ou seja, não em determinado tempo, porque é atemporal. Ele criou o tempo, mas o Filho não foi gerado em nenhum tempo, porque antes do tempo existia Deus. Santo Agostinho nos fala muito disso na sua magnífica obra Cidade de Deus. Vamos ser na segunda parte, né? Quando ele fala exatamente, né, da eternidade de Deus, para distinguir das criaturas que alguns filósofos diziam ser coeternas com Deus. Não. Já o Filho é sim eterno porque é da mesma natureza, e não em determinado tempo ou espaço que essa geração se deu, mas na eternidade, antes de tudo, ou no sempre, na sua condição estável, eterna, imutável. Por sua inteligência, gera uma autoimagem com igual natureza, ou seja, a mesma divindade. Pois como o conhecer de Deus é infinito e tudo conhece totalmente, o conhecimento que Deus tem de si próprio é exatamente a imagem perfeita de si, o Verbo, igualmente divino e eterno. É o esplendor de sua substância. É um igual a ele. Diz o Verbo de si mesmo: eu e o Pai somos um. Então, quando Jesus disse isso, que inclusive escandalizou os judeus, os mestres da lei, os fariseus, que não admitiam que Deus pudesse gerar um filho com
a natureza humana, então eles, né, tentaram inclusive apedrejar Jesus nesta ocasião, porque perceberam que o próprio Jesus se identificava com o Pai e dizia ser da mesma substância, da mesma natureza, ou seja, gerado pelo Pai Eterno. A pessoa que gera chamamos de primeira pessoa da Trindade. A pessoa gerada chamamos de segunda pessoa da Trindade. Ao princípio gerador, primeira relação, chamamos paternidade. Ao termo gerado, segunda relação, chamamos filiação. Daí chamamos a primeira pessoa de pai e a segunda pessoa de filho, como de fato é, né? Como sugerido pelo nome dado às relações opostas, a relação entre pai e filho é análoga ao que ocorre no seio da Santíssima Trindade. Ou seja, o Pai gera eternamente da sua própria substância, por via de inteligência, quando ele projeta de si mesmo, dando assim, né, a origem eterna à segunda pessoa dele, a segunda pessoa da Trindade, a segunda pessoa de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Como sugerido pelo nome dado às relações opostas, a relação entre pai e filho é análoga ao que ocorre no seio da Santíssima Trindade, pois este é gerado por aquele. Como a geração do filho é fruto da inteligência, chama-lo também de verbo ou sabedoria de Deus. Ou sabedoria de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. São João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Então, nós podemos aqui perceber, né, esse grande mistério, né, da geração eterna do Filho, e daí chegamos à conclusão de que não há como nós, católicos, não admitirmos que Jesus é verdadeiramente Deus. Daí porque ele é, né, um dogma fundamental. Ser cristão sem confessar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, isso não existe. Né? Isso não acaba por negar um fundamento, né, indispensável. Daí quem por aí dizer-se cristão e não confessar que Jesus Cristo é gerado da substância do Pai, ou seja, igual a Ele, portanto Deus, também não pode ser tido como cristão. Bem, esse artigo é muito profundo, como nós podemos perceber, né, e carece até de uma maior, né, reflexão, mas aqui nós podemos, então, né, averiguar, né, a profundidade do mistério da relação, né, entre o Pai e o Filho nessa geração eterna. Chama-se Jesus Cristo, Filho único de Deus Pai, porque só Ele é por natureza seu Filho, e nós seus filhos por criação e adoção. Ora, Jesus é Filho do Pai eterno por natureza, como já acabamos de ver. Nós, porém, somos filhos por duas circunstâncias diferentes. A primeira, por criação. Deus é Pai da sua criação. Como
autor, né, de uma pintura, de uma obra de arte, é assim também denominado pai da obra, né? Então, por criação, Deus é pai da humanidade. Mas também ele é pai por adoção, ou seja, somos filhos por adoção. E quando é que isso ocorre? O que é que difere entre ser pai da criação e pai, né, por adoção? Ora, nós somos adotados como filhos a partir da nossa união substancial com aquele que é substancialmente unido ao Pai, na mesma natureza do Pai, que é Jesus Cristo. Essa nossa união substancial se dá através do batismo. Logo, no batismo, nós nos tornamos filhos por adoção, co-herdeiros da graça. De fato, nós passamos a ter, então, em nós, a natureza divina habitando. E de tal modo somos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, que, por essa união, também recebemos dele todas as virtudes, o seu caráter e a herança que a ele é dada pelo Pai e que é nos dada também por nossa filiação a ele por adoção. Vamos então, no sacramento do batismo, aprofundar isso. Chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor, não só porque, enquanto Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, nos criou, mas também porque, enquanto Deus e homem, nos remiu com o seu sangue. Então, Jesus Cristo é também chamado Senhor, como diz o próprio título do segundo artigo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, porque enquanto Deus nos criou, junto com o Pai e o Espírito Santo, ele também é criador. Nada do que foi feito sem ele, como o próprio São João diz no prólogo do seu Evangelho. Mas também ele é Senhor enquanto homem. Deus encarnado, homem salvador. Por ter nos redimido com o seu preciosíssimo sangue derramado na Santa Cruz por nossos pecados. O Filho de Deus feito homem chama-se Jesus, que quer dizer Salvador. Né? Então, o significado do nome Jesus, né, é Deus salva, o Salvador. Porque nos salvou da morte eterna que merecíamos por nossos pecados. Quem deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem foi o mesmo Pai eterno, por meio do arcanjo São Gabriel, quando este anunciou à Virgem Santíssima o mistério da encarnação. Então foi o próprio Pai Celestial que deu a seu Filho o nome Jesus, para indicar exatamente a sua missão. A missão do Filho, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, era salvar a humanidade. Então, quem anunciou que o nome dele seria Jesus foi o próprio Pai, por intermédio do arcanjo São Gabriel, quando visitou a Santíssima Virgem Maria. O Filho de Deus feito homem se chama também Cristo, que quer dizer ungido e consagrado, porque antigamente se ungiam os reis, os sacerdotes e os profetas, e Jesus é Rei dos Reis, sumo sacerdote e sumo profeta. A palavra Cristo é de origem grega
que é o correspondente para a palavra hebraica Messias, que quer dizer ungido. Essa unção que se fazia, né, com relação aos reis de Israel, aos profetas, né, aos sacerdotes, era para indicar a sua missão com o cargo que eles iriam exercer em prol do povo. Então, o rei para governar, o sacerdote para santificar o povo através dos ritos, dos rituais prescritos da lei, os profetas para anunciar, né, para denunciar, né, diante das injustiças e das infidelidades de Israel, de modo que essa unção caracterizava assim o seu encargo, né, que é chamado também de munus. Já em Cristo, esse munus, esse encargo, não se limita a esta realidade meramente, né, aparente, né, de um encargo para designar uma missão específica, mas a unção de Jesus Cristo não foi corporal, como a dos antigos reis, sacerdotes e profetas, mas toda espiritual e divina, porque a plenitude da divindade habita nele, substancialmente. Ora, era para, além de indicar que ele era de fato o verdadeiro rei, verdadeiro profeta, verdadeiro sacerdote, é mais do que isso, porque diz respeito à sua própria realidade enquanto Deus, né? Enquanto substância divina, enquanto a pessoa de Deus ali, né, no meio do povo. Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, primeiro pelo testemunho do Pai Eterno, que disse: "Este é meu Filho muito amado, o qual pus todas as minhas complacências, ouvi-o." Isso a gente viu no batismo de Jesus, né, no Jordão, e também lá no Monte Tabor, né? O próprio Pai dando testemunho de que Jesus era realmente natureza divina, filho gerado. Pela afirmação do próprio Jesus, confirmada com os mais estupendos milagres, que o próprio Jesus, em vários momentos, né, de sua pregação, a gente vai ver ele falar claramente que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, logo da mesma natureza. Por isso os judeus, compreendendo que ele estava se identificando com o próprio Deus, né, tentou apedrejá-lo por mais de uma vez. E os milagres diversos, né, estupendos, ressurreição dos mortos, né, trazer à vista aos cegos, fazer aleijados voltarem a andar sobre o mar, né, conter, a silenciar uma tempestade, mandar calar o vento, as ondas, né? Então, isso indica que ele de fato não era um homem comum, um profeta apenas, mas o próprio Deus ali presente no meio deles. Pela doutrina dos apóstolos, né, essa doutrina que foi revelada pelo próprio Deus, entregue aos apóstolos, porque Deus, né, através de seu Filho, ensina, o ensinamento do próprio Deus, é uma transmissão, é uma doutrina, uma tradição divina que é dada aos apóstolos, e essa doutrina, ela logo no início, logo no comecinho da igreja, primeiro século, ainda na era apostólica, já começou a ser atacada por todos os lados. O agnosticismo, a gnose, que já se infiltrava ali nas primeiras comunidades, começaram a tentar, né, mudar essa doutrina, e ela resistiu e resiste até os dias de hoje a toda forma de ataque. Pela tradição constante da Igreja Católica, isso de fato comprova que Jesus é verdadeiro Deus, porque a tradição da Igreja, ela conserva e preserva toda
a doutrina em sua essência, imutável, né? Porque não muda aquilo que foi revelado por Deus, aquilo que é doutrina divina, divinamente revelada, divinamente transmitida. E a igreja conservou e preservou por esses 2000 anos. E conservará até o fim dos tempos. A utilidade da confissão. A utilidade da confissão do segundo artigo do credo se dá em crer e professar o presente artigo. Encontra o gênero humano imensas e admiráveis vantagens, consoante ao testemunho de São João. Quem confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 15. Advém, então, é possível aurir, né, da confissão de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus feito homem, é de uma grandeza extraordinária, que nos leva a transpor a realidade meramente terrena e nos lança para a eternidade. Porque é Cristo, e só por Cristo e com Cristo, que nós, né, temos, então, acesso à eternidade. Que nós podemos, então, viver eternamente. Então, em uma circunstância determinada da vida, sobre condições, né, desfavoráveis de tal forma, em que uma pessoa vivendo talvez como aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, de modo, né, errante, e que por uma graça especial confessa verdadeiramente, contrito, com aquela contrição que embora raríssima, uma contrição perfeita na hora da morte, mesmo que a pessoa tenha passado por uma vida turbulenta, pode sim levar à salvação eterna. Né? O catecismo, assim, São Pio X, né, fala isso, que é possível uma conversão, né, profunda, verdadeira, de uma contrição perfeita, e a confissão de que realmente Jesus é o Filho de Deus, como disse aquele que nós conhecemos por bom ladrão, pode sim ter esta grande vantagem, esse grande benefício de encontrar a salvação eterna. Por isso, diz o Catecismo Romano do Concílio de Trento, realmente, esta fé e esta profissão constitui a base mais sólida para nosso resgate e salvação. Está vendo? Realmente, esta fé e esta profissão constitui a base mais sólida para nosso resgate e salvação. E completa o Catecismo Romano do Concílio de Trento. Ora, o crer na redenção e o professá-la sempre foram condições necessárias para a salvação do homem. Porque sem a fé nesta verdade é impossível agradar a Deus, como diz a própria carta aos Hebreus. Assim Deus os ensinou desde o início da revelação. Nós podemos então perceber que a necessidade de crer vem desde o princípio da revelação, da história da salvação. Né? E crer na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo como o Filho gerado do Pai. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, é condição básica, fundamental, sólida, para o resgate de nossas almas. Assim nós concluímos esta quarta aula do segundo artigo do Credo e vamos então encerrar
esta aula, invocando então a bênção de Deus sobre cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, volva seu olhar para nós, nos dê a sua paz e se compadeça de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.